nossa igreja tem um canal no YouTube, AD Belém Pinda EBD, que você possa acessar e adquirir conhecimento para a sua edificação espiritual. Pois bem, hoje eu quero falar com você sobre bodas de casamento. Isso mesmo, bodas de casamento. Esse termo, boda, vem de uma palavra latim chamada vota, que significa promessa. Isso mesmo. E essa tradição de bodas de casamento surgiu na Alemanha, quando lá atrás os povoados, pequenos povoados, eles coroavam os casais que completavam anos de casamento. E eles coroavam com coroas de prata aqueles casais que completavam 25 anos de casamento. E aqueles que completavam 50 anos de casamento, eles coroavam com coroas de ouro. E aí por isso surgiu as palavras bodas de prata, bodas de ouro para 50 anos de casado. Bem, cada ano, de comemoração, existe um respectivo nome ou um material que foi surgindo ao longo dos anos para representar este novo ano de casamento. E relacionado a esse material, a esse nome, é devido à resistência, e começa do mais frágil até o mais robusto dos materiais, se tornando materiais mais duráveis, mais resistentes. Pois bem, surgiram então alguns símbolos para o casamento, começando-se no primeiro ano como bodas de papel, passando por materiais e metais e pedras nobres, até chegar ao centenário de Jequitibá, que é uma das árvores mais resistentes e centenárias que existe na natureza, para representar quem completa 100 anos de casamento. Uma pessoa, para chegar a 100 anos de casamento, deverá ter que viver muitos anos, não é mesmo? Pois bem, eu e a minha esposa, nesta semana nós comemoramos 22 anos de casado. E as bodas representantes desses 22 anos é a bodas de louça ou bodas de porcelana, mas o mais comum é bodas de louça. E por quê? Porque pesquisando sobre a louça, eu descobri que a louça é um material resistente, e para chegar nessa condição de resistência da louça, ela precisa passar por algumas fases. Assim também acontece no nosso casamento. Para ficar 2 décadas com outra pessoa, exige algumas fases, exige manter um sentimento mais forte um pelo outro, o bastante para resistir às tempestades, resistir os dias maus, não é verdade? E nós sabemos que é um desafio se manter junto por 22 anos, não é fácil. Agora, a porcelana ou a louça também tem uma característica interessante, que é a delicadeza. Nós sabemos que se você deixar uma louça cair no chão, ainda que ela seja resistente, ela pode vir a quebrar. E no casamento também precisa haver essa delicadeza, precisa haver carinho, precisa haver cuidado um com o outro, para que nós possamos chegar a esse nível, a esse patamar de união, 22 anos casados. Nós tivemos a nossa comemoração essa semana, nossas filhas nos presentearam com esse belo quadro de fotos aqui, que foi fez um jantar especial para nós aqui em casa, foi muito legal. Agora eu queria falar com vocês sobre esse processo de fabricação da louça. Eu aprendi algumas coisas nesse processo, pesquisando sobre isso. A primeira etapa do processo da louça é a escolha da matéria-prima. É a escolha da argila, do caule, a escolha do quartzo, do filito e outros materiais. E assim também aconteceu quando nós conhecemos um ao outro. A gente fez algumas escolhas. Ele é mais alto, ela é mais baixa, ela tem cabelo curto, tem cabelo longo. Qual é o caráter dele? Qual é o caráter dela? Qual é a personalidade dessa pessoa com quem eu quero me casar? Como é que ele leva a vida social dele? Como é que é a vida espiritual dela?
a gente fez essas escolhas antes do casamento. E essas escolhas são importantes porque são elas que vão determinar o tempo de duração desse relacionamento. A segunda etapa do processo da construção da louça é a moagem. A moagem, ela junta esses materiais, essa matéria-prima, e vai triturar, vai amassar, vai misturar esse material, tornando esses materiais uma massa líquida. E a intenção dessa massa é que ela venha ganhar forma depois. Então, no processo de transformar essa massa líquida, eu comparo aos nossos primeiros anos, primeiros meses de casamento. É o dia do casório, é a lua de mel, é as primeiras semanas que nós estamos misturando os nossos gostos, misturando os nossos desejos, misturando os nossos sonhos, misturando as nossas realidades, misturando as nossas descobertas, o nosso autoconhecimento um do outro. Isso acontece no processo da moagem, da porcelana, da louça. A terceira etapa do processo de fabricação é a fundição. O que é a fundição desse processo? É colocar a massa dentro de uma forma de gesso para que ela adquira uma forma apropriada, seja ela uma xícara, um prato ou uma tigela de louça. Esse é o momento da fundição. Esses são os primeiros anos. Os primeiros anos do nosso casamento, quando nós começamos a afinar os nossos projetos de vida. É os primeiros anos em que nós começamos a colocar as nossas intenções conjuntas no papel, em colocar em prática. É quando nós estamos nos adaptando, é quando nós estamos fazendo prioridades mútuas um com o outro. É o momento da fundição, é quando vai ganhando forma o nosso casamento, a nossa união conjugal vai ganhando uma forma diferente. Às vezes, alguns vão formatando esse casamento com um modelo. Por exemplo, o modelo dos pais, que é muito comum. Você vai construindo o seu casamento, o seu matrimônio, com o modelo que você recebeu de casa, que nem sempre é o melhor, que pode ser melhorado, tá ok? Depois do processo de fundição, vem o processo de esmaltação dessa louça, dessa porcelana. E o que é o processo de esmaltação? É colocar esmalte, camadas de esmalte, pelo menos 3 camadas, sobre essa forma, sobre esse gesso, sobre isso que foi colocado agora. E para que se faz a esmaltação? Para dar resistência à louça, para dar resistência a esse material que está fragilizado ainda, porque ele não está terminado, ele está em processo de fabricação. Então se coloca o esmalte. E o que são os esmaltes dentro do casamento? Os esmaltes são os momentos de conflito, são os momentos de diálogos um pouco mais intensos, são os momentos em que nós estamos convivendo com as nossas discordâncias, com aquilo que a gente acha que é certo, que é errado. Nós estamos nos misturando, nos adaptando, nós estamos tentando achar um ponto de igualdade, um ponto de equilíbrio no casamento. É quando nós deparamos com problemas familiares e precisamos resolvê-los. É quando nós achamos soluções conjuntas e não apenas separado. É o esmalte, é aquilo que vai dar resistência, fortalecimento, é a cobertura dessa peça chamada matrimônio e casamento. E depois do esmalte, essa peça vai para a queima. Isso mesmo, vai entrar em um forno e esse forno ele vai ficar ligado 13 horas, essa peça vai passar por esse forno por 13 horas a uma temperatura de 1220 graus. Isso mesmo, a 1220 graus. E qual é a intenção disso? É dar a resistência final para essa peça, seja um prato, seja uma tigela, seja um copo, uma xícara, seja lá o que for. No nosso casamento também nós temos um momento de queima. Nós temos um momento em que nós vamos ser testados, nós vamos ser aquecidos. É aquele momento em que nós precisamos ser resistentes no dia mau. Nós precisamos ser resistentes às tentações externas, por exemplo. É um momento em que nós precisamos superar as decepções do outro. É um momento em que nós precisamos liberar muito o perdão. É um momento em que nós precisamos ter esperança que
o dia de amanhã será melhor, que nós vamos superar, nós vamos tentar mais uma vez, nós vamos reconstruir aquilo que talvez machucou, aquilo que talvez não deveria ter sido assim, mas aconteceu, nós vamos nos reerguer e vamos caminhar adiante. A queima pode ser um desemprego, por exemplo, a queima pode ser uma enfermidade no lar. Há vários exemplos que nós poderíamos dar aqui, mas é um período em que você ganha resistência, robustez no seu relacionamento conjugal. E por fim, depois de todo esse processo, a escolha, a moagem, a fundição, a esmaltação e a queima, vem o processo de classificação. O que é o processo de classificação? É o processo de controle de qualidade. Isso mesmo, controle de qualidade. É quando vai se separar o que é bom do que é ruim. É quando vai se separar aquilo que presta daquilo que não presta. É o momento em que nós precisamos refletir no nosso relacionamento. Até aqui, isso aqui funcionou. Daqui para frente, isso aqui não funciona mais. Até aqui, isso aqui foi legal. Daqui para frente, eu acho que não é melhor a gente continuar com isso daqui. É o processo de separação. Então, que você possa refletir sobre o tema desta semana. Aproveitei o meu aniversário de casamento com a minha esposa Elisângela para compartilhar com você essas pequenas dicas, tá ok? Vale a pena permanecer junto, vale a pena lutar junto, vale a pena querer melhorar o nosso relacionamento dia após dia. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, verso de número 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe seu casamento, seu lar, a sua casa, em nome de Jesus.